Alô, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo essa aula de escola dominical para nos ajudar nessa pandemia, nesse período em que a gente está fechado dentro de casa sem poder sair. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 4 de Hebreus, dos versículos 1 ao versículo 13. Diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, o que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Muito bem. Nos lembramos que o autor de Hebreus está escrevendo para um grupo de judeus que havia aceitado que Jesus era o Messias, mas que por conta das perseguições, por causa da perda de prestígio, por causa de vários elementos externos que os estavam constrangendo, eles estavam então considerando voltar à antiga fé. E então o autor de Hebreus está fazendo alertas a eles. Então ele já começa mostrando como Jesus é majestoso, como Jesus é a exata expressão do ser de Deus, como Jesus é o Filho de Deus, ele é o autor da salvação, diz que ele é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, e que Moisés foi fiel, mas foi fiel como servo, e Jesus fiel como filho de Deus. E mostra então que Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, autor e consumador da salvação. E o autor também faz alguns alertas sobre o perigo da incredulidade, que a incredulidade nós já vimos, o pecado que não pode ser perdoado. Muito bem. E aí, na aula passada, quando tratamos do capítulo 3, nós vimos que o autor fala sobre o povo que foi retirado do Egito. O
povo que foi retirado do Egito, que foi muito contumaz na sua incredulidade, na dureza do seu coração, e ele toma esse povo como exemplo, né, do que é que acontece com aqueles que se mantêm incrédulos acerca da mensagem de Deus. Apesar de eles fazerem parte daquele povo, eles não entraram no descanso prometido, né? Então aqui o autor fala, né, sobre esse aspecto. Eles não entraram no descanso de Deus. Por quê? Por causa da incredulidade. Então a carta aos Hebreus é cheia de advertências contra a incredulidade, justamente porque o autor está intentando que os seus leitores permaneçam firmes na fé. E aí ele começa dizendo, né, que a promessa foi dada e que eles estavam talvez achando que a promessa tinha falhado, né? Ele diz, não é que a promessa falhou, a promessa continua. Só que o descanso prometido não era exatamente aquele descanso que é para da entrada do povo em Canaã. Aquilo serviu até como um exemplo, um tipo do verdadeiro descanso que Jesus iria trazer através da salvação. Porque o intuito de Deus sempre foi a salvação, para depois, posteriormente, né, fazer novos céus e nova terra. Então, completando, consumando a redenção de uma forma plena, né? E aí ele diz aqui, né, nos versículos que nós lemos, que não se pode perceber que Deus estava falando que a terra de Canaã seria aquele descanso, mesmo porque muito tempo depois Davi já vai falar sobre um outro descanso. Então ele diz, olha, se Davi, muito tempo depois de Josué, fala sobre um descanso que ainda virá, então não era aquele descanso ao qual Deus estava se referindo. Aquele descanso de entrar na terra, possuir a terra, era apenas um exemplo, um tipo do verdadeiro descanso, que é com Jesus Cristo, certo? E então ele está sempre fazendo referência àquele povo que não entrou no descanso por causa da incredulidade, sempre levando em consideração que ele está escrevendo para pessoas que estavam nesse caminho de rejeitar que Jesus era o Messias. E aí ele vai dizer, olhe, no versículo 7, assim, é por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O endurecimento do coração, a apostasia, a incredulidade, faria com que essas pessoas não entrassem no descanso de Deus, assim como aquele povo, o exemplo do povo que foi tirado do Egito, que presenciou muitos milagres, vivenciou milagres todos os dias, diuturnamente, e no entanto, né, foram de coração duro e não entraram na terra, à exceção de 2 homens, Josué e Calebe, né? E então ele diz assim, se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de um outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, justamente os novos céus e a nova terra, que só serão
construídos, né, a partir dessa terra e do céu atual, quando da segunda vinda de Jesus. Né? Então, aí ele diz assim, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui ele está dizendo, olhe, o que Deus falou vai acontecer. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não tem jeito de essa palavra cair no vazio. Deus prometeu, Deus cumprirá. Nós podemos até não saber, e efetivamente não sabemos, né? Nós não sabemos quando ocorrerá isso, quando Deus cumprirá plenamente a sua promessa. Ela já está cumprida, em grande parte com a vinda de Jesus, sua vida santa, sua morte e ressurreição, sua exaltação, mas ainda está faltando a consumação final que se dará quando Jesus vier na sua segunda vinda. Na segunda vinda. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Então, não adianta tentar enganar a Deus dizendo que tem fé se não tem. Deus sabe, Deus tem conhecimento de tudo, nada está oculto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Nós vamos prestar contas do que fizermos, do que cremos, do que deixarmos de fazer. Portanto, essa é a mensagem do autor de Hebreus, do versículo 1 ao versículo 13. Mantenham-se firmes na fé. Não importa o que nos acontece. Nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por sofrimentos, podemos passar por angústias, porém a nossa fé tem que estar colocada em Jesus. Porque nós sabemos que esse mundo, por mais belo e maravilhoso que seja, ele não é a nossa morada final. O nosso descanso será com Deus, quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Inscreva-se no canal. Acione lá o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo quando ele for publicado. Aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Natal nós temos outros vídeos de outras pessoas, nós temos pregações, nós temos sermões, nós temos meditações de outros irmãos. Esteja conosco, se inscreva, ajude o canal a crescer e que nos ajude também a pregar a palavra. Que Deus nos abençoe.